Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Convidamos agora o nosso irmão Vinícius para nos trazer a mensagem da noite e agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar e derramar luz, paz e tranquilidade em nossos corações. Toda vez que venho aqui, sempre dá um friozinho na barriga, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é isso que deixa a conversa gostosa, né? O dia que eu aprender a fazer palestra, acho que o friozinho passa. Mas como eu estou numa casa espírita, eu sei que a pedra angular do espiritismo é fora da caridade na salvação, então vocês vão ter caridade comigo. Vamos lá. Eu escolhi um tema para conversar colocar em pauta e a gente conversar sobre. Ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e Mateus ele fez a gentileza de registrar essa frase de Jesus no seu Evangelho. E ele diz assim, né? Jesus diz o seguinte: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Antes da gente começar a pensar sobre o assunto e fazer as nossas reflexões, é importante a gente pegar uma dessas palavras que é a chave dela, a chave dessa frase, e a gente conseguir entender o significado dessa palavra. Senão a gente cai no erro de querer definir uma coisa por uma outra que a gente não conhece o seu significado. Então vejamos a definição que a gente tem da palavra tesouro. No dicionário diz que tesouro é o conjunto de riquezas de qualquer tipo. Exemplo de dinheiro, joias, pedras e metais preciosos. E aí eu falei, poxa, não é possível que seja só isso, né? Vamos dar uma olhada na origem da palavra, na etimologia da palavra. E aí essa palavra ela vem do latim, como thesaurus. E queria dizer tesouro, bens, haveres, provisões de toda sorte, local em que se acumulam os bens materiais e não materiais, depósito de conhecimentos. Então, agora que a gente tem uma definição melhor da palavra tesouro, a gente consegue seguir. E um fato curioso é que essa palavra, quando a gente olha o dicionário, basicamente, ele só fala da
posse material, né? É o conjunto de riquezas de qualquer tipo. E aí ele dá o exemplo de dinheiro, joias, pedras e metais preciosos. Só que quando a gente olha a origem da palavra, ele tem a definição como os bens materiais e não materiais, e um depósito de conhecimentos. Então, ok. Depois que a gente tem a definição disso, a pergunta que não quer calar: onde está o nosso tesouro? Porque Jesus disse: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, quando a pergunta é onde está o seu tesouro, basicamente é onde está o seu coração. E não existe uma resposta certa ou errada disso. E não existe uma única resposta para isso. Porque todos nós aqui somos seres individuais. Cada um aqui é uma individualidade. E cada um aqui vai responder uma coisa. Se eu perguntar para o meu irmão, provavelmente ele pode dizer a família. Se eu perguntar para o meu outro irmão, talvez ele fale o dinheiro. Se eu perguntar para outro irmão, a sua casa. E por aí vai. Tem gente até que pode falar que o próprio corpo material é o seu tesouro, que ama tanto o seu próprio corpo que a pessoa não aceita o envelhecimento, o desgaste natural e precisa fazer cirurgias para manter a aparência jovial. E aí o tesouro dela é o próprio corpo físico. E por aí vai. Quando a gente fala que a família é um tesouro, a família, sem dúvida nenhuma, ela é uma bênção que Deus colocou, não só na terra como no mundo espiritual, porque nós sabemos que a família se estende além da terra, e essa família ela serve como um cadinho, né? O Emmanuel define como um cadinho purificador do nosso espírito. Então, a nossa família ela serve para o nosso aprimoramento espiritual. Porém, a gente não pode definir somente a nossa família como um tesouro. Porque o mandamento de Jesus não foi ama a tua família como a ti mesmo, mas foi ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente tem a frase do Cristo, o conceito de família, para quem começa a estudar os ensinamentos cristãos e deseja avançar na sua evolução, a gente não pode entender mais como família a restrição de pai, mãe, irmão. Nós precisamos ter uma visão mais ampla. Então, não vamos nos restringir ao conceito de família a apenas aqueles que são consanguíneos. E todos esses exemplos que eu dei, eles têm uma coisa em comum. Uma coisa só. Todos eles são matéria. Família, corpo material. Dinheiro, matéria. Casa, matéria. Corpo físico, tudo é matéria. E aí, o fato deles serem matéria, eles estão sujeitos à lei da matéria. E a lei da matéria diz que tudo que é material está com o seu tempo de vida contado. É natural o desgaste, é natural a transformação da matéria. Então, o que hoje isso daqui um dia vai deixar de ser. Meu corpo hoje é isso, um dia vai deixar de ser. Tudo que é matéria passa por uma transformação. Então, a gente sabendo que tudo que é matéria se transforma, a gente chega à conclusão que se o meu tesouro estiver dentro dos exemplos que a gente citou agora, ou dentro dos exemplos que o dicionário deu, esse tesouro está fadado a um dia acabar, a um dia se transformar, a um dia deixar de ser. Por mais que eu guarde, eu posso colocar dentro de um cofre, eu posso proteger, eu posso fazer o que for, mas essa matéria é passageira e um dia ela vai se transformar, um dia ela vai acabar. Assim como o meu corpo físico. Vale aqui a gente fazer uma pausa e abrir um parênteses na nossa conversa. Nós não estamos fazendo uma apologia ao abandono do corpo material. Não é isso. Todo excesso ele faz mal. Se a gente coloca 100% da nossa energia para cuidar do nosso corpo material, a gente esquece do espírito, que vai viver para sempre. Se a gente coloca 100% da nossa energia para cuidar somente do nosso espírito, a gente esquece do corpo, que é a ferramenta do espírito. Então, o segredo de tudo na nossa existência é o equilíbrio e o bom senso. Então, voltando ao tema central da conversa.
essa importância exagerada que a gente dá para a matéria, ela representa grande parte do nosso próprio sofrimento. Porque se o nosso corpo adoece, é motivo de sofrimento. Se um parente nosso desencarna, é motivo de sofrimento. Se eu perco dinheiro, é motivo de sofrimento. Se eu não consigo o emprego que eu tanto almejo, se eu estudei, fiz uma faculdade, queria um emprego tal, se eu não consigo aquele emprego, é um motivo do meu sofrimento. E por aí vai. Então vão ocorrer diversas situações que vão nos trazer sofrimento devido à importância exagerada. Agora eu estou me sentindo no seu Domingos, vou cantar para vocês. Então, a importância exagerada que a gente dá para a matéria é o que muitas das vezes acaba até ocorrendo casos dos nossos irmãos que tiram a própria vida, porque não aguentam um sofrimento e muitas das vezes esse sofrimento está vinculado ao exagero, à importância exagerada que a gente dá para a matéria. Tem um caso que eu vou relatar para vocês, e eu vou tomar a liberdade de ler, porque é um caso muito rico e seria muito ruim se eu esquecesse qualquer detalhe dele. Então, são detalhes importantes e vale a pena. E é coisa rápida, tá, pessoal? Não se preocupa não, que vocês não vão ficar ouvindo eu ler 3 horas, não. Diz assim, isso eu peguei numa revista, tá? É uma reportagem. Ela fala assim: em uma manhã cinzenta e chuvosa, Shen Zi, é uma pessoa, patrulha a ponte de Nanjing para evitar que pessoas desesperadas pulem nas águas turbulentas deste rio, o mais longo da China. Essa ponte é um orgulho da China, mas registra o triste recorde mundial de suicídios. Shen Zi percorre esta infraestrutura todo o fim de semana, já fazem 18 anos. A sua missão: convencer as pessoas que desejam cometer suicídio a não fazê-lo. Ele salvou centenas, o que lhe valeu o apelido de Anjo de Nanjing. Com um cigarro em uma das mãos e um cantil de chá verde na outra, não considera isso grande coisa. Ele diz o seguinte: não sou um anjo, tento apenas trazer um pouco de luz para quem está no escuro. A vida de Shen Zi mudou quando, aos 22 anos, viu uma jovem chorando, prestes a pular no vazio. Shen Zi começou a conversar com ela e a convenceu a desistir do suicídio. Explico a eles que também sou uma pessoa comum, que todos temos problemas e que eles podem superá-los, conta o homem que gosta de ler Freud. Desde seu primeiro resgate, o homem calcula ter ajudado 412 pessoas, quase uma a cada 15 dias. Shen Zi nem sempre escapa ileso desses encontros. Embora tenha aprendido a se blindar, frequentemente vai a templos para acalmar sua alma. Antes eu tinha pesadelos que não conseguia salvá-los. Shen Zi recrutou voluntários, principalmente estudantes de psicologia, a quem aconselhou sobre como lidar com pessoas desesperadas. A única coisa que podemos dizer a elas é que há pessoas que não poderão viver sem elas, explica. Na cidade, Shen Zi transformou um pequeno escritório em um quarto, onde pode acomodar até 4 pessoas que não sabem onde passar a noite. Ele reconhece que teve de sacrificar sua vida familiar por sua missão, que ele cumpre além do seu trabalho diário, e não pretende parar até o dia em que não tenha mais forças para levar as pessoas para o lado certo da grade. Conclui dizendo: eu não posso salvar todos. Quando está além das minhas forças, eu os deixo nas mãos dos deuses. Legal a história desse moço, né? 412 pessoas. Pelo tempo que ele faz isso, dá quase uma a cada 15 dias. Muito provavelmente, pela última frase que ele nos diz, né, eu os deixo nas mãos dos deuses, ele não é cristão. Eu não estou dizendo que ele não é espírita, ele não é cristão, ele não está sob o guarda-chuva cristão. Provavelmente ele tem outras
orientações de ordem religiosa. Mas percebam que ele coloca o tesouro dele no ato de salvar as pessoas que estavam prestes a cometer o suicídio. E isso dá sentido para a vida das pessoas que ele tirou daquela situação e dá sentido para a própria vida dele. Porque ele não faz isso no horário que ele está trabalhando. Ele tem uma vida como todos nós. Só que no horário que ele está livre, o que ele faz é ir até aquela ponte para poder auxiliar quem está precisando de ajuda. Será que esse moço chamado Shenzi, ele está preocupado se ele vai conseguir comprar um carro novo? Se ele vai conseguir comprar uma casa nova? Será que ele está preocupado que ele está envelhecendo depressa demais e precisa fazer uma harmonização facial? Será que ele está preocupado com essas coisas? Quando nós estamos vivendo uma vida que tem nos trazido infelicidade, preocupação, estresse, a gente precisa tomar cuidado, porque a vida não é isso. Se a nossa vida está sendo assim, uma infelicidade, cheia de preocupação, cheia de estresse, isso não significa que a vida seja isso. Significa que a nossa vida está sendo assim. Porque Deus não pode ter criado ninguém para simplesmente só sofrer. Então, nós precisamos entender isso como sinais para a gente mudar a rota que nós estamos trilhando. São sinais que o nosso próprio corpo nos dá de que as coisas não estão boas. Senão a gente vai incorrer no erro de acreditar que nós vamos nascer para ser infelizes. E às vezes a gente, como espírita, pelo fato da gente conhecer a reencarnação e saber que muitas das vezes o nosso sofrimento atual está conectado com alguma coisa do passado, a gente acha que a gente só nasceu para sofrer. E ninguém nasce só para sofrer. Nós nascemos também para ter momentos felizes. Só que se nós estamos numa rota errada, a consequência vai ser um certo nível de infelicidade. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec faz a pergunta, quando ele relata que grande parte dos nossos sofrimentos estão atrelados à nossa conduta de hoje. Alguns fatos são inalteráveis, nós vamos precisar passar porque faz parte do nosso aprimoramento. Mas, grande maioria, são consequências das decisões atuais que nós tomamos. Então, se a infelicidade, se a preocupação, se o estresse, se a raiva, se a depressão está tomando conta da nossa vida, são sinais de que nós precisamos mudar a vida que nós estamos vivendo. São mecanismos que nosso próprio Pai colocou para que a gente entenda de que o caminho que nós estamos trilhando não vão nos trazer coisas boas. E não é o outro que me faz sofrer. O outro é o outro porque chama outro. Eu sofro pelas escolhas que eu faço. Eu preciso mudar. Se a gente for olhar friamente e nos questionar sobre as situações que a gente vive de sofrimento, grande parte delas, se a gente tivesse tomado uma atitude diferente, talvez não estaríamos sofrendo daquela maneira. E é uma reflexão que é um pouco dura de se fazer, porque no final do dia, a tal da culpa, né, o macaquinho no ombro vai sobrar no de quem? Da gente mesmo. E aí a gente fala, poxa, se eu não tivesse sido tão ríspido na resposta, se eu tivesse tido mais paciência, se eu não tivesse agredido, se eu tivesse colocado em prática o que eu ouvi, talvez não teria acontecido isso. Então, eu não posso condicionar a minha vida, colocar a responsabilidade da minha vida na mão do outro. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz na sua obra. E a sua obra reflete a perfeição dele. Vocês já pararam para ver que no universo tudo tem uma ordem? Tudo é regulado? Será que essa inteligência suprema, ela já não pensaria que nós na mesma vida estaríamos errando?
Imagina se, hoje, trazendo para o conceito espírita, se toda vez que eu precisar me renovar, eu preciso reencarnar. Gente, não ia ter cemitério. Não ia ter cemitério para tanto corpo. Quando a gente, pensando que a gente tem aí uma média de vida de 80 a 85 anos, se a cada 20 anos eu pensasse, nossa, errei tudo, preciso reencarnar de novo, já dá 4 corpos. Não tem mais o que fazer. Então, o nascer de novo não é só na reencarnação. Quando o sol nasce, quando o dia começa, é uma nova oportunidade que eu estou tendo. Eu não preciso reencarnar todas as vezes para poder me renovar. Deus me dá essa oportunidade a cada dia. Todo dia que eu deito a cabeça no travesseiro, faço a reflexão de algo do meu dia e percebo que eu errei, olha a bênção de Deus. Eu tenho o dia seguinte para recomeçar e aquela atitude que eu tomei, eu não tomar mais. E se a pessoa que eu ofendi está vivendo comigo, eu tenho a oportunidade de pedir desculpa para aquela pessoa. Então, a nossa mudança precisa ser agora. Não é depois, daqui uns anos, na próxima encarnação. A gente nem sabe quando a gente vai reencarnar de novo. A notícia que a gente tem lá do outro lado é que a fila é grande. A fila é grande. E tem gente, pelos livros que a gente vê, por exemplo, do André Luiz, que a pessoa leva mais de 30 anos para preparar uma reencarnação. E essa daí trabalhou duro para conseguir em 30 anos. Então, não é fácil, gente. A gente precisa aproveitar a oportunidade que a gente está tendo agora. Tem um outro caso, eu gosto de ler, né? E eu gosto de ler coisa aleatória, assim. Eu tenho um aplicativo no celular que ele tem um compilado de reportagens. E aí eu vou lendo tudo que vai aparecendo, então eu leio coisa médica, eu leio tudo que aparece lá eu leio. E é bom. Tem um caso de um monge budista que ele chama Matthieu Ricard. E fizeram um estudo na Universidade de Wisconsin. Desculpa a minha pobreza de linguagem, mas é isso aí. E fizeram um estudo para poder analisar a mente desse moço. E não só ele, como um grupo de pessoas que queriam participar desse estudo sobre a felicidade. E aí, o que chamou a atenção nesse moço é porque ele saiu da curva. Vocês vão entender. Os pesquisadores, eles fizeram diversos testes. Para vocês terem ideia, nesse moço o negócio estava tão diferente que eles chegaram a conectar 256 pontos na cabeça dele para fazer uma ressonância magnética para ver como o cérebro dele se comportava. E o porquê que eles fizeram isso? Porque na conclusão do estudo, eles falavam que o Matthieu Ricard era o homem mais feliz do mundo. O estudo, ele fazia o seguinte parâmetro, de 0,3, a pessoa que atingisse 0,3 era uma pessoa infeliz. A pessoa que atingisse menos 0,3 era uma pessoa muito feliz. Aí o moço chamado Matthieu Ricard, ele atingiu menos 0,45. Ele extrapolou até o parâmetro que eles estavam utilizando para estudar as pessoas. Por isso que eles falavam que ele era o homem mais feliz do mundo. E aí, a BBC News fez uma entrevista com esse moço, para entender o porquê, né, dessa felicidade toda. E aí eu trouxe 3 perguntas, porque a entrevista é bem longa, tem bastante coisa, vale muito a pena ler. E ele fala de tudo, fala de família, até da vida sexual, ele fala de tudo. É muito bom, chama Matthieu Ricard, está na BBC News. Aí eles perguntam para ele, o que é felicidade para você? E aí ele responde, a felicidade não é simplesmente uma sucessão interminável de sensações prazerosas, o que parece mais uma receita para exaustão. Está mais para uma forma ideal de ser, que resulta do cultivo de muitas qualidades fundamentais, como, por exemplo, altruísmo, compaixão, liberdade interior, resiliência, equilíbrio emocional, equilíbrio interior, paz e outras coisas mais.
E ele não é espírita, ele é um monge budista. E vem muito de encontro com o que a doutrina nos ensina. Porque hoje nós sabemos que existe uma classificação dos mundos. Mundos primitivos, de provas e expiações, regeneração. E nós estamos num planeta de regeneração. E aí quando ele fala que a felicidade ela não é uma sucessão interminável de sensações prazerosas, porque isso seria até uma coisa exaustiva, é porque está dentro da nossa condição. Percebem que se a gente fosse feliz 100% do tempo, muito provavelmente nós estaríamos estacionados em questão de tecnologia, ciência, construção, em tudo. Porque na nossa condição atual, se eu estou bem, eu não lembro do outro, eu não lembro nem mesmo de Deus. Porque muitas das vezes, quando a gente está num momento muito feliz, o nosso primeiro pensamento não é de gratidão a Deus. A gente pensa outras coisas. Mas depois, e quando lembra, aí lembra de Deus depois. Então nós não estamos prontos como espíritos para ter uma felicidade perene. E aí a entrevista continua. Essa daqui é boa. E qual é o segredo da felicidade? Essa daqui eu vou vender para vocês. Quem sabe? Ele responde: altruísmo e compaixão. Ele poderia falar tanta coisa, né? Mas a resposta é tão simples quanto altruísmo e compaixão. Aí ele continua: a busca da felicidade egoísta não funciona. É uma solução em que todos perdem. Você torna a sua própria vida miserável, enquanto torna a vida dos outros também miserável. Em contrapartida, o altruísmo é uma situação em que todos ganham. O objetivo é levar felicidade aos outros e remediar seu sofrimento, e como bônus, a pessoa sente grande felicidade por ser gentil e benevolente para com os outros. Olha que interessante. Pelo que eu me lembro, assim, eu tenho uma memória meio ruim, mas parece que tem um moço que viveu há 2000 anos, veio e falou assim para a gente: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, depois de 2000 anos, o pessoal faz um estudo para olhar e falar: não é que ele tinha razão mesmo? Mas não é que ele tinha razão? Eu precisei conectar 256 pontos no cérebro de alguém para falar: nossa, vai, né? Ele estava certo. Há 2000 anos. Então, meus amigos, não tem outro caminho. Sabe o GPS, o Waze que a gente usa no celular para ir para os lugares que a gente não conhece? Jesus é um Waze. Você quer saber por quê? Porque o GPS, ele vai falar para você qual é a melhor rota para você chegar em determinado ponto. Qual é o caminho mais rápido para você fazer aquela rota. E aí ele fala para você: vire à direita. Você vira para a esquerda. É liberdade. Eu não sou obrigado a seguir. Eu sigo se eu quiser. Só que eu corro o risco de me perder. E a mesma coisa Jesus. Jesus já nos deu o caminho, o roteiro, já faz 2000 anos. Mas a gente segue se a gente quiser. Só que as consequências são nossas. E aí fazem uma pergunta para ele: se você pudesse dar apenas um conselho para alcançar a liberdade interior, qual seria? Não existe apenas um conselho. Leva tempo e perseverança, mas é a aventura mais inspiradora da vida. Uma coisa é certa: devemos nos livrar do egoísmo e cultivar a bondade, a benevolência e a compaixão. Nesse exemplo, nós temos um homem que abandonou a família, que abandonou a sua casa. Ele era um homem com grandes posses financeiras. Ele abandonou essas posses financeiras para aderir à vida monge. Ele abandonou tudo que ele tinha. E, segundo a maioria das pessoas, vão dizer que ele perdeu vários tesouros. Porém, o curioso é a gente perceber que o fator determinante para que ele fosse feliz não era nada material. Ele fala, na verdade, do contrário, de altruísmo e compaixão. Tem um livro, eu já comentei isso mais de uma vez, mas é um livro muito bom, não é um livro espírita. É um livro de uma médica que cuida de pessoas
em cuidados paliativos. Chama A Morte é um Bom Dia para se Viver. E lá diz assim: quando nós passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela nossa aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Quantas vezes a gente não começa uma segunda-feira falando assim: nossa, mas podia ser sábado hoje, né? Não podia ser sexta, não. Segunda, não. Só que a gente não percebe que, pulando 5 dias da semana, a gente está jogando 120 horas fora. A gente joga 120 horas fora, esperando 48 horas. Já perceberam isso? Durante a semana a gente fala que não dá tempo de fazer nada, que a gente não consegue fazer nada, que quando chegar sábado eu vou fazer tal coisa, quando chegar sábado eu vou ficar com a minha família, quando chegar... É tanta coisa que quando chega o sábado, a gente senta no sofá, liga o Netflix e só assiste aquilo. Então a gente está trocando, a gente precisa viver todos os dias da nossa vida com o devido valor que ele merece. O fato também é que a gente passa grande parte do nosso tempo focando nesses pequenos problemas. E aí, quando a gente dá essa importância para os pequenos problemas, eles acabam virando o nosso tesouro. E, consequentemente, a gente coloca o nosso coração nesses pequenos problemas. Por isso que eles ganham uma dimensão muito maior do que merecem. Por isso que Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Aqui todo mundo conhece o Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Vale a pena reler sempre. Sempre que eu leio ele, eu acho alguma frase que eu destaco, porque é uma frase que muda a minha vida naquele momento. E uma delas foi uma que o Clarencio, que é aquele espírito que socorre o André Luiz, que ele diz. Ele fala assim, dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Quando a gente para refletir no que o Clarencio disse, a pergunta que fica para a gente é: nós somos as almas débeis que se deitam para esperar os outros passarem, ou nós somos as almas fortes que arregaçam as mangas e vão à luta? E olha que ele não fala que são espíritos perfeitos, porque ele fala que se preparam a caminho da perfeição. Se estão a caminho, significa que não são. Então, não é uma coisa impossível, não é uma coisa de espíritos perfeitos. É algo que está ao nosso alcance, mas a gente precisa arregaçar as mangas e ir à luta. É chegado um momento na nossa vida como espíritos que todas as mentiras que a gente se apoia, elas vão ser dissipadas. E a verdade ela vai triunfar e vai brilhar de uma maneira que nos agrade ou que nos desagrade, mas ela vai acontecer. Então, meus irmãos, quando o nosso planeta passa por um processo de regeneração, não é fácil. E não vai ser fácil a nossa vida por enquanto. Só que isso não significa que eu preciso sofrer eternamente. Não precisa ser uma vida sofrida. Mas pode ser uma vida cheia de aprendizados. Então vai depender de como eu vou enxergar os meus problemas. Se o meu tesouro está ali, realmente eu vou sofrer e vou ficar como uma alma débil, deitada, aguardando os outros passarem. Quando a gente reencarna, a gente chega aqui com um planejamento reencarnatório. Ninguém vem para cá enganado. Não vem. E principalmente quando a gente reencarna, está muito claro que a gente está vindo para um planeta de provas e expiações. Então, se a gente chega aqui achando que vai ter uma felicidade perene, a gente está se auto-sabotando. Porque do outro lado, na hora que a gente assinou o contratinho lá de reencarnação, a gente sabia que ia reencarnar num planeta de provas e expiações. E se estamos num planeta de provas e expiações, teremos provas e expiações. Não faz sentido Deus pegar a gente, por exemplo, só uma reflexão simples, pegar nós, espíritos que estamos vibrando ainda num planeta de provas e expiações, e colocar a gente num planeta feliz.
Por 2 motivos. Primeiro, que a gente não vai se adaptar. Não vai. A gente vai bagunçar lá. Segundo, é justo com os espíritos que trabalharam tanto para alcançar essa bênção de estar vivendo lá? E Deus não é injusto, né? Então, nós estamos aonde nós deveríamos estar, nós estamos aonde precisamos estar, nós temos as ferramentas que que deveríamos ter. Então, cabe a nós, e somente a nós, mudar a nossa vida. E aí uma pergunta para a gente refletir e ir para casa pensando nisso. Como está o seu relacionamento com Jesus? Porque Jesus, ele diz para a gente, e os evangelistas registram isso, não me chameis mais Senhor, mas de amigo. Você considera Jesus seu amigo? Como está seu relacionamento com ele? Você tem conversado com ele? Tem deixado as coisas claras? Toda noite antes de dormir, abre seu coração, pede a ajuda necessária, agradece pelas bênçãos que recebeu. Porque é tão chato quando a gente só é procurado pelos nossos amigos para pedir alguma coisa, né? Se coloca na posição de Jesus agora. Quando as pessoas só te procuram para pedir alguma coisa. É ruim, não é? Então vamos colocar um pouquinho de agradecimento. Vamos procurar Jesus num momento de felicidade, não para pedir, mas para agradecer e para entender como a gente pode ser útil para o outro, porque nada na nossa existência vai ser forçado, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí é a gente que precisa se colocar à disposição. Então tenha força, meus irmãos, para enfrentar os desafios que a gente tiver. Tenhamos coragem perante qualquer tipo de sofrimento, porque se a gente crer verdadeiramente no Evangelho, a gente não vai desistir jamais, porque o nosso verdadeiro tesouro vai estar em Jesus. E Jesus é o fogo que aquece o nosso espírito. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele é o amigo que vai estar conosco em todos os momentos. Basta que eu estenda a mão e aceite a sua ajuda. Meus irmãos, muito obrigado por me ouvirem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que possamos voltar para o nosso lar em paz e refletir um pouquinho sobre essa frase de Jesus, sobre o nosso tesouro. Que assim seja.